Uma boa noite para os nossos telespectadores que nos acompanham na nossa reflexão sobre o domingo, sobre o dia do Senhor. Estamos já no 26º tempo comum, o domingo do tempo comum. E a reflexão que gostaria de fazer com vocês hoje é sobre o nosso sim a Deus. E diante da palavra que nós ouviremos, podemos também refletir sobre este sim que nós damos a Ele. Todo cristão é chamado a ler, a meditar e, sobretudo, a viver e praticar a palavra de Deus. Nós somos chamados a dizer sim a Deus e atender este seu chamado. Somos chamados a assumir a nossa missão, o nosso compromisso de vida. Vamos então nos referir à palavra de Deus. Em primeiro lugar, Ezequiel, no capítulo 18, versículos 25 e seguintes, ele convida os israelitas que estão exilados na Babilônia a viver em coerência o seu sim dado ao Senhor e à sua aliança. Mesmo no exílio, mesmo diante de um momento de prova, ser fiéis a Deus, à sua palavra, ser fiéis à aliança que o povo tinha feito com Deus. Na carta aos Filipenses, o capítulo 2, versículos 1 e seguintes, ouvimos Paulo que apresenta o exemplo de Jesus. Despoja-se Jesus da condição divina, assume a condição humana e diz o seu sim total ao Pai e até a morte e morte de cruz. Em Mateus, no capítulo 21, versículos 28 e seguintes, Jesus ilustra duas atitudes diferentes. Ao pai que convida dois de seus filhos a trabalharem na vinha, o primeiro se nega no começo, mas depois acaba indo trabalhar. O segundo responde sim ao pai, com todo entusiasmo, mas depois não vai trabalhar. E a parábola então questiona: qual destes dois filhos fez a vontade do pai? É claro que a resposta é dizer que aquele que cumpriu a vontade do pai é que realmente fez o melhor, fez a vontade realizar-se. A parábola tinha o endereço certo. Nós bem sabemos que os dois filhos representam dois grupos do tempo de Jesus: os pecadores inveterados e os justos estabelecidos. Quem são eles? Os judeus eram os justos estabelecidos, fiéis praticantes da lei, que há séculos já tinham dito o seu sim a Deus pela aliança, mas agora rejeitam o Cristo, o enviado de Deus, e ficam fora do seu reino. O modo como viviam o seu sim à lei os levou a dizer não ao Evangelho. Viviam friamente, no respeito à lei, aos ritos, e agora, diante de Jesus, que vem para colocá-los na ótica do reino, a serviço do reino, eles dizem não a Cristo. E os outros são os pecadores. Eram os cobradores de impostos, prostitutas, que por muito tempo disseram não à vontade de Deus expressa na lei, mas que agora acabam dizendo sim a Jesus, ao seu apelo, e entram no reino, seguindo a sua proposta. É interessante notar que esta parábola só foi narrada por Mateus, cobrador de impostos, antes considerado pecador público, e agora se tornou um discípulo ardoroso de Cristo. O que esta parábola nos diz hoje? Nossos dias, Deus continua tendo dois filhos. Alguns no batismo dizem sim, mas depois na vida concreta transformam o seu sim em muitos não. Outros nunca disseram sim explícito para Deus,
mas na prática de cada dia amam o irmão, se sacrificam pelos outros, executam muitas obras de caridade. Estes ainda não batizados são verdadeiros filhos de Deus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, diz Jesus. Hoje muitos que se dizem católicos afirmam Cristo sim, Igreja não. Não é possível ser cristão sem a Igreja. Somos cristãos pela graça de Deus e essa graça nós a recebemos na Igreja, fundada por Jesus Cristo, como sacramento universal de salvação, como fonte e sinal do favor de Deus à humanidade, como povo eleito, povo organizado e unido na comunhão da caridade, sob a animação pastoral dos apóstolos e de seus sucessores. Não é suficiente uma adesão verbal a Cristo. Não basta palavras bonitas se não refletem a sinceridade do coração. Não basta pertencer a um grupo religioso e não ter um olhar atento para perceber o caminho da justiça. É melhor ser cristão sem dizê-lo que o dizer sem sê-lo. Não é o batismo um simples bilhete para eu entrar no céu, mas é respondendo ao apelo de Jesus, que vai dizer: tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestistes, doente, na prisão, me fostes visitar. O que fizestes ao menor dos pequenos, a mim o fizestes. A que grupo pertencemos, então? A que filho nos assemelhamos? Ao primeiro ou ao segundo? Ou um pouco de cada um deles? Ou seria melhor que fôssemos como o terceiro filho, do qual a parábola não fala, aquele que diz sim e vai mesmo, e é coerente. Todos são chamados a trabalhar na vinha do Pai. Ninguém está dispensado de colaborar com Deus na construção de um mundo mais humano, mais justo, mais verdadeiro e fraterno. Os chamados de Deus, nós os conhecemos pela sua palavra. Dizendo sim à palavra, foi que nós entendemos a resposta da Virgem Maria, que foi feliz porque acreditou e as coisas de Deus nela aconteceram. Qual é a nossa resposta? Um sim, porque até lemos e escutamos a palavra de Deus e nos esforçamos em vivê-la? Aceitamos a palavra de Deus sem preconceitos, sem interesses, também aqueles pontos que nos questionam, ou isso sim, ou isso não. E assim queremos que, como a Virgem Maria, saibamos sempre responder o nosso sim a Deus, assumindo as suas consequências de estar de pé até a cruz com Jesus. Ele que se fez um de nós e que, cumprindo a vontade do Pai, se doou inteiramente até dar a vida por nós. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Felizes aqueles que dizem sim a Deus e respondem concretamente no sim aos irmãos, no serviço, na doação. O que fizestes ao menor dos pequenos, a mim o fizestes. E que Deus abençoe a todos, iluminando-os e fortalecendo-os em sua resposta a Deus e aos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.